Capítulo 1. Quero dar base apenas para dar continuidade do que nós já estamos falando. Essa é a quarta semana, com a introdução sobre o infinito amor do Pai. Estamos numa série de mensagens com esse tema, o infinito amor do Pai. E eu já tenho orado para que Deus possa me direcionar qual o próximo tema daquilo que Ele deseja ministrar com a igreja. Nós temos sido encorajados pelos nossos pastores, da nossa aliança, da MG, somos encorajados pelo nosso pastor a sempre orar a Deus e buscar ouvir a Deus naquilo que a igreja necessita ouvir. Então a gente está assim bem ligado ao Senhor para ouvir o que Ele deseja falar com a igreja. Porque às vezes, nessa rotina de pregação, nessa rotina de culto, praticamente pregamos todos os dias, e a gente começa a ver algumas coisas, TV, internet, a gente automaticamente quer montar mensagens em cima daquilo que a gente está vendo. Mas nós paramos com isso. E temos buscado em Deus no secreto para que Ele fale o que Ele deseja falar com a igreja, independente do que está acontecendo à nossa volta. Amém? Então assim, nós estamos já terminando, semana que vem a última parte dessa série de mensagens, o infinito amor do Pai. Todas as mensagens foram gravadas, desde a introdução, as duas primeiras partes, agora está sendo gravado também em áudio e vídeo, e nós vamos estar subindo no nosso canal logo logo. Já estamos aí nas medidas finais, organizando o nosso canal aí, está ficando show de bola, os meninos têm trabalhado nisso aí, e nós vamos trazer algo de excelência mesmo, para que a mensagem possa ser espalhada. Nós temos membros nossos da igreja morando em Portugal, nós temos membros nossos morando nos Estados Unidos, e eles me ligam, me mandam mensagem: pastor, cadê as mensagens do canal? Cadê as mensagens do canal? Então já recebe aí vocês dois, essa pressão, para que as nossas mensagens voltem ao canal, porque eles estão me ligando, porque nesses lugares, queridos, principalmente na Europa, achar uma igreja que prega a palavra de Deus. Estados Unidos tem muito mais, mas na Europa está muito escassa do evangelho. A Europa ela foi invadida pela teologia da prosperidade. Ela foi invadida pela teologia, uma teologia muito rasa e muito falsa. E eu estou dizendo porque os meninos me falam isso. Então eles sentem falta da palavra. Então esteja orando pelos nossos irmãos lá também. Estados Unidos é um pouco mais fácil. Temos muitas igrejas aí brasileiras lá, mas também sentem falta. Então sintam-se oprimidos e opressos, não pelo diabo, por mim. Tá bom? Amém ou não? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Eles sabem o que eu estou falando. Eu amo esses meninos, mas se precisar eu tiro a cinta e bato. Colossenses capítulo 1. Achou, querido? Lança aqui para mim então também. Coisa linda. Tá com frio? Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Isso, filho. Aqui Paulo está dizendo a essa igreja: Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meu Deus. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, sejam tronos, ou aliás, sejam visíveis ou invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse sobre ele, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele, por meio de quem? Por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos da sua mente, pelas vossas obras más, e agora contudo reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Versículo 23, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes, o qual foi pregado a toda a criatura, que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Colossenses é claro nesse capítulo em dizer quem é Jesus, o que ele é, o que ele representa, o que ele fez, qual o propósito da sua obra, qual o propósito da sua vinda, qual o propósito daquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Está estampado nesse capítulo. Ele começa no versículo 13, que ele nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui já resume toda a Bíblia. O Senhor veio com um propósito, sim, derramar o seu amor sobre nós. E eu estava ali ministrando ao Senhor, cultuando a Deus na adoração, e enquanto ele ministrava a oferta, o Senhor falou ao meu coração: meu filho, essa manhã é uma manhã de decisão. E nós precisamos, amados, nestes dias que antecedem o retorno de Cristo, tomar uma decisão nas nossas vidas. Porque o propósito, a obra, o objetivo, não só foi proposto, mas foi consumado pela cruz de Jesus. Foi consumado pelo sangue derramado em nossas vidas, e o texto está dizendo isso, que no versículo 17, que ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele diz que ele é a cabeça do corpo, ou seja, ele é a cabeça da igreja. Nós somos os membros, o corpo de Cristo, mas há um cabeça que governa. Então, queridos, quando a Bíblia diz que ele nos tirou do poder das trevas, foi naquele momento em que ele entrega a sua vida na cruz e fala: Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. Ele nos tira das trevas e nos transporta. Eu fico imaginando como se fosse um grande trem, né? Aquele trem de alta velocidade, colocando todas as nações dentro desse trem. É uma imaginação minha. Tirando de um lugar que estava reservado por nós, porque a nossa vida não era assim, como eu posso dizer, cabível a estar no céu. Ninguém era capaz de morar no céu, porque nós somos maus. A nossa natureza é má, a nossa mente é má, as nossas mãos, os nossos olhos, nós somos maus, queridos. Amém? Para não dizer que nós não valemos nada. E ele pega essa grande obra, ele executa esse grande propósito, uma pessoa, porque a Bíblia diz que o pecado entrou por um homem, mas o pecado também foi desfeito por apenas um homem. E ele pega tudo, pega todos nós, coloca nesse trem de alta velocidade e nos transporta para um reino. Era um império das trevas, mas ele nos transporta para um reino de amor. Um reino de amor que foi conquistado na vida de seu filho. Um reino de amor, como nós dizemos muito, ele não tem amor, mas ele é amor, a essência dele é o amor. Ele nos transporta para um reino, e ali ele nos reconcilia com o Pai. Porque através do pecado, houve uma quebra, não havia mais conciliação com Deus. E Jesus vai e reconcilia tudo. Não é a religião que faz isso. Não é a religião A, a religião B ou a religião C. Porque a palavra religião, a tradução dela é religar. Estava desligado, e a religião vem e tentou religar, mas não conseguiu.
Pelo contrário, ela destruiu mais ainda uma conciliação que poderia existir. Jesus veio e ele não religa nada. Jesus ele faz tudo novo. Ele muda toda a fiação. Ele arranca toda a fiação velha, toda a fiação que não prestava e coloca tudo novo. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E aí ele nos transporta, ele nos tira de um reino, de um império, e nos transporta para um reino que foi conquistado por uma coisa apenas: amor. Ele nos amou de uma tal maneira que ele tomou uma decisão. É por isso que Deus diz para mim, hoje, essa manhã, é uma manhã de decisão. Porque eu me decidi por cada um de vocês. Eu me decidi pela minha igreja, eu me decidi pelo corpo que seria o meu corpo. Eu fico imaginando quando José de Arimateia pega o corpo morto de Cristo. Ninguém se preocupou em pegar aquele corpo morto, simplesmente um homem que era rico. Ele vai até Pilatos e fala assim: eu quero esse corpo. Ninguém quer, mas eu quero esse corpo. Eu tenho um túmulo novo. E só sepultava em túmulo de pedra quem tinha dinheiro. E Jesus não tinha nem onde, como foi falado, reclinar a cabeça. Não tinha nada. Não tinha prosperidade financeira, não tinha prosperidade material. A sua única prosperidade era a essência do Pai sobre a vida dele. A glória do Pai que foi derramada sobre ele. Mas houve um homem que se preocupou com esse corpo e pega esse corpo morto, junto com Nicodemos, aquele lá de João 3, perfuma o corpo, trabalha todo um corpo, envolve no manto de linho e enterra numa sepultura nova. Sepulta em uma sepultura nova. E quantos de nós estamos preocupados com esse corpo de Cristo, queridos? Porque hoje a natureza do homem é uma natureza egocêntrica e egoísta. Isso é engano. Nós temos que começar a nos preocupar, porque Ele nos transportou de um império das trevas e nos levou para um reino do Seu Filho, porque Ele nos ama. Agora olha para você, como Paulo diz, né, em Coríntios, e vê se você era merecedor desse amor. Olha para dentro de você, e eu estou olhando para dentro de mim, por isso que o Senhor falou comigo ali. Se nós não precisamos tomar uma decisão na nossa vida, porque Ele decidiu por nós. E queridos, quando Ele decidiu, Ele não ficou pensando: será mesmo que o Rodrigo merece esse amor? Não, esse cara vai ser muito ruim na terra, esse cara vai ser muito... Ele não pensou assim. Ele simplesmente decidiu e se entregou. Porque o próprio Jesus disse: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Então não foram os judeus que mataram, não foram os romanos, que é uma discussão teológica, né? A gente trabalha nessa linha teológica, é uma discussão teológica. Foram os romanos, foram os judeus, foram os pecadores, foram... Não. Jesus não foi morto por ninguém, Ele se entregou por cada um de nós. Mas nós, olhando para a nossa natureza, e olhando para esse texto, nós não devemos mais olhar para uma natureza corrupta, carnal e suja, mas devemos olhar para uma natureza santa, por uma natureza pura, uma natureza que o texto diz que, no versículo 21 e 22, a vós também que no outro tempo eres estranhos e inimigos na sua mente, pelas vossas obras más, agora contudo, Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Nós éramos uma natureza, a Bíblia está dizendo, de obras más, de uma mente reprovada. Paulo está dizendo que nós éramos estranhos, nós éramos inimigos, e Jesus nos fez seus amigos. É um dos pontos que eu vou citar aqui agora. Então nós precisamos, queridos, com todo amor e respeito que eu tenho pela tua vida, tome uma decisão por Jesus hoje. Porque Ele já tomou uma decisão há mais de 2000 anos atrás por você.
E essa decisão, ele não ficou olhando os nossos defeitos, ele não ficou olhando a nossa maldade, a nossa mente reprovada, ele não ficou olhando as nossas obras más, ele simplesmente olhou para ele e disse: não, eles não são capazes, mas eu sou capaz, eu vou cumprir em mim tudo aquilo que eles não são capazes de cumprir. Isso é amor. E um dia ele virá nos buscar como o noivo vem buscar a noiva. E nós vamos nos casar com ele. Nós vamos, como João diz, que hoje nós o vemos em parte, mas um dia nós o veremos como ele é. Ah, meu Deus. Como eu anseio por esse dia. Hoje nós, por mais revelações que nós temos do Senhor, ou nós tenhamos do Senhor, nós ainda o vemos em partes. Mas um dia nós o veremos como ele é realmente. Mas a Bíblia diz em Hebreus 1 que ele também é a imagem desse Deus invisível, como Colossenses diz. Aqui no verso 15 diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tem uma outra tradução, acho que é a NVT, não sei, ela diz que ele é a expressão exata de Deus. Tudo que está e é em Deus está nele e é nele, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por meio dele. E nada, João diz que nada do que foi feito se fez se não fosse por ele. Então que você olhe nessa manhã para dentro de você. Eu não queria nem acabar essa série de mensagens, eu queria ministrar isso pro resto da vida. Porque ontem eu estava meditando, Deus já me deu mais alguns pontos para frente para a semana que vem. Que você possa tomar essa decisão em Deus hoje. Mas não uma decisão de se converter a uma doutrina, uma religião, uma placa de igreja, mas uma decisão de conversão de vida. De falar: não, eu era, não vou ser mais. Eu fazia, não faço mais. Porque ele não merece. Porque tudo aquilo que ele fez, e a Bíblia diz que ele foi sem pecado para a cruz. Não havia pecado nele. Mas quando o nosso pecado começou a ser transportado para ele, ele realmente começou a viver aquilo que cabia a nós vivermos. Então deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus, com muito amor. Para de olhar para as pessoas. Para de olhar para mim, irmão, porque eu posso te ofender, eu posso muitas vezes, desagradar você. Comece a olhar as pessoas com os olhos que Cristo olha. Comece a olhar para mim com os olhos que Jesus olha, porque eu tenho olhado você assim. E olhar para mim e falar assim: não, eu vejo um Deus na vida dele, eu quero imitar a conduta dele. Porque eu olho para você e quero imitar a sua conduta. Mas sabe qual é o problema? A gente se entristece, a gente se decepciona muito. Até coloquei na minha rede social essa semana. A gente se decepciona muito com a igreja porque a gente para de olhar para Cristo. Não sei se você viu isso lá essa semana. A gente se decepciona com a igreja, se decepciona. Se eu ficar olhando muito para o Richard, eu vou me decepcionar com ele. Mas quando eu começo a olhar ao coração que há e ao Espírito que conduz a vida dele, eu não me decepciono com ele, porque eu sei que Cristo está estampado no coração dele. Não na mente, mas estampado no coração. E é isso que acontece muitas vezes. As pessoas não param em igreja e pulam de igreja em igreja e vão para lá e vão para cá e vão para ali. As pessoas... Tem duas opções: ou a pessoa ela está decepcionada mesmo, porque infelizmente há uma decepção grande no meio das igrejas. Então procure mesmo uma igreja que prega a imagem de Cristo. E graças a Deus nós estamos nesse processo de trabalho. Mas há também o tipo de pessoas que se decepcionam com outra pessoa e vai embora. E às vezes a igreja é verdadeira, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que prega a imagem de Cristo, mas porque o Richard me decepcionou, eu vou embora, porque eu não quero mais olhar para a cara dele. Não, queridos, isso não é amor por Cristo, e nem amor pela obra. Ele nos reconciliou com Ele. Então se um irmão ou uma irmã me decepciona, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: as pessoas vão te decepcionar. Eu tenho essa notícia para te dar, agora se é boa ou é ruim eu não sei. Mas Jesus, Ele nunca vai te decepcionar. Jesus, as pessoas vão te abandonar, mas Jesus nunca vai te abandonar, porque a Bíblia diz que o nosso nome está escrito na palma da sua mão.
Eu fico imaginando na morte dele, ele escrevendo os nossos nomes, não sei como é que é isso, ou se Isaías ilustrou isso, mas o meu e o seu estão lá escritos. Então para de olhar para o ser humano e comece a olhar para Jesus. Tome uma decisão hoje, de falar, não, eu preciso realmente olhar para os teus olhos, Jesus, porque quando Pedro continuou olhando para os seus olhos, ele não afundou, mas quando ele olhou para a lateral, para as tempestades, ele começou a afundar. É isso que acontece com a igreja hoje, e o infinito amor de Deus não permite que nós afundemos, querido. Como ele disse aqui, se ele sabe a quantidade de fios de cabelos que estão sobre a tua cabeça, ele não sabe o que você precisa para amanhã, ou para daqui 30 minutos, para daqui 1 hora, ele sabe. Por que ele sabe? Porque ele vive em você, e se ele vive em você, ele conhece as suas necessidades. Então para com esse negócio, pastor, sabe, eu estou triste com fulano, mas você nunca vai ficar triste com Jesus. Você nunca vai ficar triste com Jesus. Você está entendendo? Porque a palavra diz, ele é antes, versículo 17, de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Você está entendendo? E o que eu entendo, queridos, vá comigo em 1 de João, capítulo 4. Estou usando muito João, né? Não tem como falar de amor e não falar de João. 1 de João, capítulo 4. Um dia eu estava decepcionado na igreja em que eu estava no passado. Estava numa troca de pastores há muitos anos atrás. E eu me decepcionei com alguns irmãos, com algumas... Isso acontece, é natural. Mas o pastor que chegou naquela época é o meu pastor hoje. Isso quase 20 anos atrás. A gente se reencontrou depois de mais de 10 anos. E hoje ele é meu pastor de novo. E ele não me conhecia, ele vinha de uma terra estranha. E eu estava decepcionado, indo até ele para pedir saída da minha igreja. Ele não me conhecia, ele desceu do púlpito, não veio no corredor da igreja, olhou nos meus olhos e falou assim: para de olhar para as pessoas. E comece a olhar para Cristo. Porque Ele nunca vai te decepcionar. Eu não sei porque eu estou dizendo isso aqui, irmão. Mas o Espírito está falando com alguém aqui. E eu nunca mais olhei para as pessoas com os olhos de desdém ou de decepção, mas sempre mantive meus olhos em Cristo. Porque é Ele quem sustenta a minha vida. É Ele quem sustenta a tua vida. E aqui eu quero entrar nesse primeiro ponto. 1 de João, capítulo 4. Por favor, achou? Lá no finalzinho da Bíblia, versículo 9. Olha o que diz o texto. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Como que eu tenho que viver? Por meio de quem? Da circunstância? Eu tenho que viver por meio da política? Eu tenho que viver por meio da economia, de um sistema? Eu tenho que viver por meio de quem? Fala para o irmão que está do seu lado. Você tem que viver por meio de Jesus. E a palavra meio aqui, a tradução dessa palavra meio, quando você toma uma decisão, como eu disse agora, essa manhã é uma manhã de decisão. Quando você toma uma decisão por Jesus, a palavra meio é do começo ao fim. Então, não são as circunstâncias que vão me fazer desviar do corpo de Cristo. É lógico, querido, entenda o que eu estou dizendo. Se uma igreja, como foi falado aqui, se uma igreja que está pregando a palavra, é uma palavra que está fora do contexto da Bíblia verdadeira, vá embora dessa igreja mesmo. Vá embora. Como eu já fiz uma vez. Mas se a igreja está num contexto bíblico, a palavra está no contexto bíblico, é por isso que Paulo fala assim, olha, os bereanos quando eu pregava, eles conferiam a palavra, e ninguém, queridos, é ignorante de ficar sem conferir, tudo que é pregado, confira na Bíblia, se não condiz o que está com Deus, vá embora mesmo. Se o que nós estamos ministrando aqui não condiz com textos bíblicos, pode ir embora, irmão, pode ir embora. Mas eu tenho que começar a viver a minha vida, não em circunstâncias, mas viver a minha vida por meio de Jesus.
Então se eu decido uma vida por Ele, Ele é o começo e o fim da minha vida. Então eu vivo por meio dEle. É o que João está dizendo. Olha o versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação. O que é propiciação? Sacrifício. Ele enviou seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Se você está anotando aí, o primeiro ponto dessa semana é um amor sem pecado, levado em sacrifício, removendo o seu e o meu pecado, aplacando a ira de Deus. Porque, queridos, havia uma ira de Deus sobre nós. E Jesus sem pecado pega o nosso pecado, leva para a cruz, e Ele diz assim: Senhor, não, que essa ira não caia sobre toda a humanidade, que essa ira caia sobre mim. E foi o que aconteceu. A ira de Deus caiu sobre Jesus. Você está entendendo? A palavra, queridos, propiciação, a palavra sacrifício, a origem grega dela é conciliação. Olha o que Colossenses diz: Ele nos reconciliou com Ele. Então quando Deus diz que Ele nos amou e enviou seu Filho em propiciação, em sacrifício, Ele está dizendo: olha, haverá uma conciliação entre mim e toda a humanidade, entre mim e toda a terra. É por isso que Isaías diz que a glória do Senhor está sobre toda a terra. Mas nós precisamos entender que ela não pode só estar sobre toda a terra, nós temos que começar a viver esta glória em nós. Amém, amados? Quem está entendendo, diga amém. Então a palavra propiciação é conciliação. A palavra propiciação é aplacamento de ira. A palavra propiciação é um meio de tranquilizar. Vamos dizer assim: Deus está virado comigo e com você. É isso. E Jesus vai lá e tranquiliza Deus. Como? Com morte. Por quê? No Antigo Testamento, para que se houvesse remissão dos pecados, tinha que existir o quê? Sacrifício, morte de animal, derramamento de sangue. Sim ou não? O que aconteceu quando Adão pecou com Eva? Eles se cobriram com folha de figueira. Deus fala: não, não. Vão lá comigo, Gênesis capítulo 3, perdão. Gênesis capítulo 3. Obrigado, Jesus. Isso aqui não estava no script. Ora, a serpente, aqui não é serpente, cobra, tá, irmão? Aqui é um tipo de réptil. Eu já falei sobre isso, já expliquei sobre isso. A palavra serpente aqui é réptil, porque ele tinha braço e perna. Tá bom? Depois a gente entra nesse... Vem estudar Fundamento da Vida Cristã, que você vai aprender muito sobre isso. Nós vamos montar uma classe. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Irmão, só mulher mesmo para conversar com cobra, né? Cara, que doideira, velho. Não, eu fiquei pensando esses dias. Cara, só mulher para dar ouvido para serpente. Mas o que ela tem que parar lá para dar ouvido? Mas só 6 mulheres mesmo. Aqui, entra um bate-papo aqui, ó. Acho que tomaram até um café, né? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher responde: olha que doideira. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não. E lá em João, que agora veio fresquinho, ó. Lá em João diz que nós temos que viver por meio de quem? Por meio dele. Aí, Gênesis está dizendo que a árvore que estava no meio do jardim, eles não podiam comer de tudo. A que estava no meio, não, vocês não podem viver por esta árvore, vocês têm que viver por mim. Você entendeu? Aí ela diz: não comereis, e dela nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse: imagina, menina, não é isso que está escrito aqui. Eu só dei uma, né?
Ela não disse isso, imagina, menina. Mas você esquece assim, ó. Então ela disse à mulher. Se eu fosse traduzir a Bíblia hoje ia ser engraçado, né? Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e pensa num trem curioso, é mulher. Adão não estava nem aí com essa conversa. Mas a mulher ficou doidou. Aí ele diz assim, ó, versículo 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa se comer e agradável aos olhos, acho que ela pensou, se eu comer desse fruto eu vou rejuvenescer, se eu comer desse fruto eu vou dar uma emagrecida, né? Eu vou ficar um pouco mais, né, pro meu marido. Não. Vendo, ó, porque o texto está dizendo, ó, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido que estava com ela no jardim. Fico imaginando, o que esse gadão estava fazendo, velho? Então os olhos de ambos foram abertos, perceberam que estavam nus, juntaram-se, pois, folhas e cobriram-se. Queridos, folha de figueira aqui representa religiosidade. Como eu falei da religião agora, não falei? Religião, ela religa. Aí o versículo 8 diz, ouvindo então a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Aí o Senhor chama, né, onde está, não sei o que tal. E aí você observa que Deus, ele, se você for mais para frente, deixa eu só achar aqui, onde ele coloca a pele. Aqui embaixo, no versículo 20. Chamou o homem a sua mulher de Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Fez o Senhor Deus vestimentas para Adão e sua mulher e os primeiro sacrifício de animal. Quem fez? Foi Deus. E a partir dali, porque a pele aqui representa redenção. A folha, religiosidade. A pele, redenção. Então, Deus está dizendo assim, bom, já que você não se arrependeu, eu preciso sacrificar algo para que exista redenção pelo sangue e pela pele. E aqui é o primeiro sacrifício. E lógico, depois Deus expulsa. Aí você vai entendendo o porquê dos sacrifícios de animais. Para que houvesse redenção, tinha que existir sacrifício. É por isso que o sacrifício de Caim não foi aceito por Deus. Por que o sacrifício de Caim não foi aceito por Deus? Porque não era animal. Aí as pessoas conjecturam, não, mas é que ele não deu primícia. Sim, ele deu primícia, a Bíblia diz que ele deu primícia para Deus. Ele deu o melhor do fruto da terra para Deus, mas para existir remissão, rendição, tem que ser o quê? Animal, sacrifício. E só foi aceito de quem? De Abel. De Abel. Porque, queridos, redenção tem que ser sacrifício de sangue. E aí durante todo o Antigo Testamento, para que houvesse o perdão dos pecados, era necessário derramamento de... Só que no Novo Testamento Jesus fala, bom, agora chega. Eu vou fazer por tudo isso. Eu vou pegar de volta o que Adão perdeu lá atrás. Eu vou reconciliar. Está entendendo? Tudo sobre a minha vida, através da minha carne e através do meu sangue. Entendeu? Fala para a pessoa que está ao seu lado, então toma uma decisão hoje. Imagina toda essa história, irmão, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Tudo isso para ele falar assim, ó, eu amo vocês. Porque amor não é palavras, não é sentimento, amor é atitude. Ele tomou uma decisão e teve uma atitude. Está entendendo? Olha o segundo ponto, vá comigo em João capítulo 15 agora. Evangelho de João capítulo 15. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho dito isto para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Segundo ponto. Um amor que é permanente quando se guarda a sua palavra, para que a nossa alegria seja completa.
Então esse amor o que é? É um amor que permanece no amor de Deus, que quer que nós também permaneçamos nesse amor, porque ele diz, quando você permanece nesse amor, a sua alegria é completa. É por isso que existem muitas pessoas que não se entristecem, não se abatem, não se amoldam ao sistema. Agora tem pessoas que se entristecem tanto, porque não vivem esse amor. Porque a Bíblia diz que quando nós vivemos esse amor permanece em nós, a nossa alegria é completa. Então quer dizer, pastor, que se eu tenho alegria completa, eu não posso me entristecer mais? Não, não é isso. Eu não posso desanimar mais? Não é isso. Você pode entristecer, mas não pode ficar triste. Você pode desanimar, mas não pode ficar desanimado. Porque é uma alegria, um regozijo permanente dentro de nós, através do amor de Deus. E é por isso que Jesus está dizendo, olha, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Que mandamentos são esses? Os 623 do Antigo? Os 2 apenas. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu sentimento, com todo o teu espírito, com toda a tua alma, e amar ao teu próximo, como eu vos amei. É isso que ele está dizendo, se você guarda os meus mandamentos, o amor do Pai permanece em você, e você tem uma alegria completa. Esse é o amor de Deus que nos dá uma alegria completa. Amém, querido? Terceiro ponto. No mesmo João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. E vós sois meus amigos, Jesus está dizendo, se fizerdes o que eu vos mando. O que Jesus está mandando fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo. É isso que ele manda apenas. Jesus não manda você ficar rico. Jesus não manda você ter coisas. Jesus manda você amar a Deus. Agora então, peraí, pastor. Então quer dizer que se eu busco a Deus em primeiro lugar, como eu falei quarta-feira, e o reino de Deus, e a sua justiça, ele diz que todas as coisas serão acrescentadas. Então eu não posso mais buscar as coisas naturais? Lógico que pode. Você pode conquistar coisas. Você pode buscar coisas naturais, financeiras. Você deve fazer isso. Mas em primeiro lugar você tem que fazer o quê? Essas outras coisas são seculares. Quando ele diz busca meu reino e minha justiça, ele não está isentando ou falando para você não busca as outras coisas não. Aí senão você pode entender assim, o pastor mandou parar de trabalhar, amanhã eu vou pedir demissão do meu trabalho. Porque agora eu vou viver só do amor de Deus. Está entendendo? Não é errado você buscar as coisas de fora, seculares, materiais, financeiras, mas em primeiro você tem que buscar o quê? O reino dele, a justiça dele. E o que é o reino? Justiça, paz e alegria. Isso é o reino de Deus. E ele está dizendo assim, quando você busca isso, você faz o que eu mando, porque, queridos, ele deu a vida dele por pessoas estranhas. O João está dizendo que ele deu a vida por quem? Por amigos. Você está entendendo? Deus, ele não é apenas um Deus, um rei, um senhor, um salvador. Ele é teu amigo. Esse amor é um amor doador. Esse é o terceiro ponto. Um amor doador em que nos tornamos seus melhores amigos. Você sabia que você é o melhor amigo de Jesus? Você é a melhor amiga de Jesus? Porque esse amor foi tão doador que ele falou assim, eu vou dar a minha vida para aqueles que eu conheço. Ele diz no versículo 15, já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes, tenho-vos chamado de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus não tem segredo para nós. Pegou no teu espírito aí? A hora que ele fala, tudo que eu tenho ouvido do meu Pai, eu falo, mas ele fala para qualquer um? Ele fala para quem? Por que você fala tudo para qualquer um? Dorme com essa que essa é de graça agora. Por que você conta suas coisas para qualquer pessoa?
sendo que Jesus só conta os segredos do Pai dele para os amigos? Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que estar pronto para ouvir, tardio para... Porque Jesus não conta os segredos do Pai dele para qualquer pessoa. Ele só conta para os seus amigos. Esse amor é um amor doador, que nos fez e que nos tornássemos seus melhores amigos. Não chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos chamo de amigo, porque tudo que eu ouço do Pai, eu falo para os meus amigos. Amém, queridos? Quem está entendendo? Quarto ponto, João capítulo 3. Volta lá, por favor. João capítulo 3, versículo 16. Ah, isso aí eu conheço, pastor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, a esse sistema, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu creio na salvação dessa cidade aqui. Eu creio na salvação desse país. Eu creio na salvação de todas as nações da terra. Porque a Bíblia diz que ele veio para dar vida ao mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o quarto ponto. Um amor imensurável que nos livra de um julgamento e nos fornece a sua salvação. Nós estávamos prontos para ser julgados. Jesus falou: não, eu vou dar a minha vida e salvá-los desse julgamento eterno. E qual é o julgamento eterno? Inferno, querido. É por isso que eu disse que essa manhã seja uma manhã de decisão para nós. Amém, amados? Nem sei mais que ponto que agora eu estou. É o quinto. Agora eu queria que você fosse comigo lá em Isaías. Vai lá comigo em Isaías, já estou acabando. Isaías capítulo 40. Ah, eu acho lindo demais capítulo 40. Eu vou pegar alguns pontos do capítulo 40, senão fica muito longo. Eu vejo esse quinto ponto do amor de Deus por nós. Esse quinto ponto, se você está anotando, já pode marcar aí. É um amor que demonstra a sua grandeza e seu poder, nos dando segurança pela sua palavra. Vou repetir. O amor de Deus por nós é um amor que demonstra a sua grandeza. Eu vou mostrar para você o seu poder, nos dando segurança pela sua palavra. Isaías 40, versículo 12. Se Deus não é gente, não. Olha o que ele diz aqui: quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, ou pesou os montes e os outeiros em balança? Começou a ver a grandeza de Deus aqui? Queridos, ele mede as águas dos oceanos na concha das suas mãos. Não, você não está entendendo ainda. A Bíblia diz que ele tomou as medidas dos céus em palmos. Está entendendo a grandeza desse Deus? Ele pega os céus e ele faz assim: bom, vou medir agora os céus. Entendeu? Eu vou medir as águas. Ele pega na concha das mãos assim, ó. Está entendendo a grandeza desse Deus? Não, vamos não. Você vai endoidar mais ainda. Versículo 15. Certamente as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde e como um pó miúdo das balanças. Ele pesa as ilhas como se fossem um fino pó. Nem todo o Líbano basta para fogo, nem os seus animais bastam para holocausto. Todas as nações perante ele são como nada. Ele as considera sem valor e menos do que Deus. Olha, eu fico imaginando isso. Eu estava meditando esse texto ontem. Ele fica olhando lá do céu as nações da terra como uma gota dentro de um balde. É assim que ele nos vê. Olha a grandeza de Deus. Você está vendo ou não? Vai no versículo 22, por favor.
Depois você lê o texto todo, tá? Ele está sentado sobre o círculo da terra. Então aqui, vamos quebrar esse negócio. A terra é redonda, irmão. Amém ou não? Os meninos que estudam aí, não pode ser. Aí quando o fulano descobriu que a terra é redonda, já estava na Bíblia que a terra era redonda. Amém ou não? Você mostra para o seu professor que crê no evolucionismo, né? Olha que ele diz, ele está sentado sobre aonde? Tem uma versão que diz a abóboda da terra, sobre o domo da terra, sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina. Eu fico imaginando Deus pegando assim a cortina e esticando assim, ó, sobre todo o círculo da terra. Esse é o céu. Você está entendendo o que Isaías está ilustrando para ver a grandeza de Deus? Ele estende os céus como uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então você vê onde é que Deus habita. Aonde? Na grandeza do céu. Mas esse Deus habita na grandeza do céu, pastor, mas que doideira, ele habita dentro de nós. Pois é, ele é assim, porque ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Você está entendendo? A outra tradução diz: Deus se assenta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Parecem, não são, tá, querido? Parece, ninguém é gafanhoto aqui não. Parece, é só uma ilustração. Estende os céus como uma cortina e faz com eles a sua tenda. Olha o versículo 26. Levantai aos altos os vossos olhos. Quem criou todas as coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e as chama pelo nome, por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Meu Deus! Os cientistas ainda não descobriram a quantidade de estrelas que há no céu, querido, a quantidade de galáxias que existem no mundo. E Deus já está dizendo que no céu existe um exército de estrelas. E Ele conhece todo esse exército de estrelas, porque foi Ele que colocou uma por uma, sustentando todas elas pela palavra. E não só sustentando, Ele conhece todas as estrelas de todas as galáxias pelo seu nome. E a Bíblia diz que nenhuma delas falta, porque estão todas debaixo da ordem de Deus. Essa é a grandeza de Deus, irmão. Tem mais ainda. Vamos lá no versículo 28. Aleluia. Não sabes, não ouvistes, o Senhor é o eterno Deus, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, eles tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Este é o grande Deus, este é o amor soberano de toda a terra sobre as nossas vidas. Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Ei, Deus não está cansado de você, Ele te ama. Esse Deus grande, esse Deus soberano, esse Deus que demonstra através do seu amor. Isaías relata o capítulo 40 para dizer o quanto Deus te ama, o quanto Ele te ama. Um amor que demonstra a grandeza do seu poder, nos dando segurança pela sua palavra. A palavra de Deus nos dá segurança, querido. A palavra de Deus nos dá segurança. Por quê? Porque ela é sustentada por Jesus. Tome uma decisão por Ele hoje. Tome uma decisão por esse Deus hoje. E por último, abre comigo, volta lá para 1 de João, lá no final da Bíblia. Aleluia. 1 de João, capítulo 4. Eu encerro e deixo a última parte para a semana que vem. Vamos ver se vai ser a última mesmo, mas acho que vai ser sim. Se Jesus não mudar nada. 1 de João, capítulo 4, versículo 13. Eu quero encerrar com esse texto. Nisto conhecemos que estamos nele.
e Ele está em nós. Mas caramba, Ele não habita no céu? Não dá para entender. Isso chama-se onipresença. Ele está habitando no céu, mas Ele está em nós. Amém, querido? Depois eu posso te explicar com mais detalhe. Nisto conhecemos que estamos nele e Ele em nós, por Ele nos ter dado o seu. Ele habita nos céus, amém? Mas Ele nos deu o seu, que habita onde? Entendeu? Habita em nós. Vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. E Ele E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus tem amor. É isso que está dizendo? Deus é o quê? É amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o seu amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. E por último, nessa semana, um amor que nunca desiste de nós, mas é permanente e Ele se importa com você. Esse amor, Ele nunca, queridos, Ele nunca, por que Ele nunca desiste de nós? Porque esse amor habita em nós, através do Espírito. Então não é pelas coisas que você não faz que Deus vai deixar de te amar, ou pelas coisas que você faz de errado que Deus vai deixar de te amar, não. Como eu disse no início da palavra, nós somos pecadores, fazemos coisas erradas, mas a Bíblia diz que é um advogado junto ao Pai, que perdoa todos os nossos pecados. É nessa manhã que eu quero dizer isso, para que a gente tome essa decisão nele, porque se nós cremos nesse amor, nós vivemos esse amor, e a Bíblia diz que se nós confessarmos a Jesus, não é dizer da boca para fora, eu aceito o Senhor como Senhor. Não, irmão, isso virou uma religiosidade terrível, terrível. É você confessar e crer com o coração, como diz Romanos capítulo 10. Não é simplesmente você voltar e repetir algumas palavras como nós fazemos, mas é você dizer aquilo que Deus está dizendo. O Senhor me ama, então eu também a partir de hoje vou passar a te amar de uma maneira diferente do que eu já amei. Vou começar a tomar uma decisão diferente na minha vida. Vou começar a tomar uma decisão diferente nos meus negócios. Vou começar a tomar uma decisão diferente já agora, aqui nas urnas. Eu vou tomar uma decisão diferente, porque agora eu te amo da maneira qual o Senhor me ama. Você está entendendo? Porque esse amor, ele nunca desiste, e ele sempre será permanente em cada um de nós. Quem entende isso, fique de pé, em nome de Jesus.